Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30. Vocês podem acessar pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, olhar os links aí embaixo. É um grande prazer. Nós sempre abordamos questões espirituais, espiritualismo, que serve para espíritas, para não espíritas. E hoje nós vamos abordar um assunto sobre a influência dos espíritos. Os espíritos influenciam em nossa vida? É o tema de hoje. O que vocês acham? Vocês acham que sofrem a influência dos espíritos? Se acham que sofrem, essa influência é boa, essa influência não é muito boa? Será que coisas que acontecem com vocês têm a ver com os espíritos? E você se vê como espírito? O que é o espírito? O espírito é um ser inteligente, a criação do universo, né? Nós temos 3 elementos do universo: Deus, Espírito e matéria. Espírito é o princípio inteligente do universo. Você tem vários níveis de inteligência. Quando você sai do nível da inteligência animal, o que é um animal? Ele tem inteligência, mas ele não tem um raciocínio contínuo. E ele não tem a noção de Deus. O animal vive muito para as suas necessidades e tem lampejos de inteligência para resolver problemas pontuais. Mas ele não consegue raciocinar, desenvolver um tema. Então, uma inteligência fracionária, quebrada. E o que define o ser humano? É a capacidade de raciocinar continuamente soluções complexas e não coisas apenas pontuais. Um homem primitivo não tinha a sua inteligência muito desenvolvida, já era um espírito, mas através da necessidade ele vai desenvolvendo a inteligência, buscando soluções. E rapidamente ele passa para um outro estágio de uma inteligência mais desenvolvida. Então, no universo, nós temos espíritos num nível de inteligência um pouco mais baixo, outros níveis intermediários de inteligência e espíritos com uma inteligência muito desenvolvida. Mas todos são espíritos, porque saíram da animalidade. E estão desde os espíritos primitivos até os espíritos puros, passando por processos de desenvolvimento da inteligência. E inteligência, espírito que pensa, é espírito que emite ondas de pensamento. O pensamento se propaga como uma onda. E 2 seres podem influenciar um ao outro pelo pensamento, por afinidade, por várias condições. O que é a mediunidade? Um encarnado tem lá no cérebro uma glândula, a glândula pineal, com certos cristais que dão a ele a possibilidade de captar certas vibrações que outra pessoa não tem essa capacidade. Vem um espírito, se aproxima dele e esse médium entra no campo mental do espírito e eles acoplam mentalmente. E esse espírito começa a influenciar esse médium para ele escrever, para ele falar. Agora, essa influência pode acontecer não com um médium. É um espírito encarnado que não tem tanto a mediunidade ostensiva, mas que tem o seu campo de pensamento. Vem o outro espírito com seu campo de pensamento e acopla nesse aqui, não de forma que ele escreva ou fale, mas esse que está encarnado começa a sentir uma presença. Se esse aqui, que está chegando no encarnado, não for muito evoluído e quiser prejudicar, a influência do encarnado não é muito boa. É a tal da obsessão. E ele pode induzir a esse a tomar decisões equivocadas ou pode prejudicá-lo de outras formas. Mas esse daqui encarnado sempre vai ter como resistir a essa influência. Por isso o encarnado nunca vai poder culpar o desencarnado. Mas e esse desencarnado for um espírito superior? Muito bom, muito evoluído. Esse que está aqui vai sentir a presença, mas vai ser um sentimento bom. Qual é a importância da prece, para vocês entenderem? O encarnado muda o campo mental dele e
convoca o Espírito Superior, Deus, Jesus, né? Um Espírito Superior, para ele fazer seus pedidos, pedir proteção, pedir ajuda, e aquele Espírito vai acessar o campo dele, que está expandido. E a influência vai ser boa. Entenderam? Então, quem precisa de prece somos nós, não é Deus. E os Espíritos Superiores nos acodem na prece sincera, na prece sentida. Você sempre é ouvido. Mas os Espíritos, então, influenciam uns aos outros. O que fala a doutrina espírita? Aqui no Livro dos Espíritos, tem um item que é a influência oculta dos espíritos em pensamentos e atos. E eu coloquei aqui no computador para facilitar a leitura. Pergunta 459, clássica do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E ele foi coletando as respostas, comparando e consolidou numa única resposta. Resposta dos espíritos. Espíritos superiores, nesse caso. Se os espíritos influenciam em nossos pensamentos, nossos atos. Resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Caramba, que resposta, hein? Os espíritos que se manifestaram para Kardec estão dizendo basicamente o seguinte: olha, vocês sempre sofrem a influência dos espíritos, o que é compreensível, porque nós temos o nosso campo mental e nós sofremos a influência dos encarnados e dos desencarnados, campos mentais que se acoplam. Então, como no mundo espiritual nós temos os espíritos sofredores muito ao nosso redor e os espíritos superiores, quem você vai sintonizar? Aquele que você quiser. Daí a necessidade do que Jesus falou, de sede perfeitos, elevem sua vibração, façam prece, pedi obtereis, buscai e achareis. O que você está buscando? A felicidade, uma vida superior? Você está pensando como assaltar um banco? Se você estiver pensando em como assaltar um banco, que tipo de espírito vai sintonizar com você? Aquele que quer te ver para baixo. Mas se você está pensando em se livrar de uma depressão, buscando ajuda para um amigo que está doente, com quem você vai sintonizar? Com o espírito que quer te ajudar, né? Então, é muito importante o nosso equilíbrio para nós sintonizarmos com seres superiores. É o que a gente faz na casa espírita. A gente estuda, a gente trabalha na caridade, no bem, sempre numa vibração boa, para estarmos junto aos espíritos superiores que vêm nos ajudar. Então, nós somos muito ajudados porque a gente se esforça, tenta, né? Faz esforço para domar as más tendências, para estender a mão para o outro, e isso cria, vou dar um exemplo no MAP, dias de tratamento, lá no Polo Recreio, sexta-feira. As pessoas vêm de fora, cada uma com a sua dor, mas quando sentam no salão e a gente bota as músicas que são preces, todas elas cantam, criam uma vibração. As pessoas vão se esquecendo um pouco das suas dores e entram naquele clima. E vêm os dirigentes, as pessoas que falam do Evangelho, fazem leituras, colocam todo mundo para cima. Aquilo cria um ambiente vibratório. E se antes eu tinha o meu campo mental, você tem um grupo ali com o seu campo mental, com a sua psicosfera. E os espíritos superiores que trabalham conosco na casa vêm para envolver aqueles espíritos em boas inspirações, intuições, e elas vão para a maca, os espíritos estão lá junto. Então, existe uma interação, uma influência positiva. Então, os espíritos influenciam nos nossos atos muito mais do que nós imaginamos, de certa forma, são eles que nos dirigem. Nos trabalhos espirituais, nos dirigem para o bem, para nós buscarmos a nossa autocura, para nós levarmos nosso pensamento, resolvermos nossos problemas, termos coragem, termos fé. Pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? O que ele está perguntando aqui, Kardec? Além dos pensamentos que são meus, tem outros pensamentos que sejam sugeridos? Você já sabe a resposta, né? Vossa alma é um espírito que pensa.
Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos pensamentos, né? Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Ou seja, é difícil. Nós temos as nossas ideias e vem aquelas que são colocadas para nós pelos espíritos encarnados. Então vai depender muito da nossa condição, da nossa vontade. Daí quem busca uma casa religiosa, independentemente de ser espírita, nossos irmãos evangélicos, católicos, que vão na casa buscando uma conexão com o alto e não buscando apenas coisas pessoais. Aquele que vem para se conectar com Deus, eles criam um ambiente que facilita a influência dos espíritos, mesmo que não entendam ou não aceitem essa influência, como muitos rejeitam. Os espíritos superiores estão em todos os templos religiosos, seja qual for a crença, entenderam? Porque eles, justamente por terem uma visão superior, eles têm compaixão, compreendem a ignorância das pessoas. Mas como aquelas pessoas estão buscando algo superior, eles mergulham lá. Qual é a vantagem, vamos dizer assim, da casa espírita? Que a gente tem entendimento das coisas espirituais e esse intercâmbio é mais facilitado. Mais facilitado. Os espíritos não encontram tanta barreira como encontram em outros lugares. Então vem uma pergunta, né? Podemos então responsabilizar um espírito pelo que fazemos? O espírito tem responsabilidade sobre o que ele induz, se for para o mal. Então, se tem um espírito aqui, atrasado, pensando mal, influenciando o outro que está aqui, independentemente do que esse aqui vai decidir pela influência, esse que está influenciando vai sofrer as consequências disso, né? Agora, resistir ou não a esse pensamento que é induzido, aí abre-te o livre-arbítrio. Depende de quem está aqui. E não é incomum esse daqui ceder à má influência. Mas aí, esse que cede à má influência tem responsabilidade também. Isso não serve também para o encarnado que vem a gente, vem a nós, para outro encarnado, induzindo ideia de fazer coisas erradas, cometer erros. Como é que aqueles espíritos, irmãos nossos, que estão envolvidos no crime, eles agem, influenciam o outro. Vamos assaltar aquele banco, vamos assaltar aquela mulher, roubar aquele carro. Eles vão influenciando um ao outro. E um pode dizer assim, não, agora não, vamos dar um tempo, nós estamos exagerando. Ou então, não, vamos lá, vamos fazer isso sim. Entendeu? É a influência de um contra o outro, encarnados. Se um desencarna e o outro fica aqui, ele desencarnado vai continuar influenciando. Então, esse que está influenciando tem responsabilidade, mas o encarnado tem responsabilidade também. Então, nós não podemos jogar a responsabilidade toda para os desencarnados. Agora, há atenuantes, né? Como evitar a presença do espírito que nos quer o mal? Escolher a companhia espiritual é escolha nossa. Vai depender da nossa sintonia, né? Se sintonizamos com o mal, sintonizamos com o bem. Então, a autodesobsessão é um processo em que o espírito que está encarnado tenta, compreendendo que está sofrendo influências ou que está com pensamentos muito equivocados, pensa assim, eu preciso mudar minha conduta, eu preciso mudar estou com pensamento muito denso. Então, se você está assim, pensamento muito denso, muita depressão, precisando tomar remédio, você precisa passar por um processo de autocura, de autolibertação, autodesobsessão. A casa espírita ajuda muito nisso. Eu vou dizer uma coisa também. Sempre pense num psicólogo, num psiquiatra, porque nem tudo é influência espiritual. Mas a influência espiritual existe muito também. Então, há casos que a pessoa precisa da ajuda médica, mas existem casos que a ajuda médica tem uma limitação. Aí você vai cair na casa espírita. E a primeira coisa que você vai ouvir na casa espírita é para você mudar a tua vibração. Daí, por exemplo, no MAP, num dia de trabalho,
de desobsessão, de tratamento, de cura, vai ser dito o tempo todo para a pessoa mudar essa vibração, e ela começa cantando, ela vai receber passe, vai tomar uma água fluidificada, ela vai para uma maca, a espiritualidade vai trabalhar nela, mas ela vai sair dali. E o que ela vai carregar dali? Né? Kardec fez uma comparação como o lixo, você tem as moscas em cima, você abana as moscas. Se o lixo continua, as moscas vão voltar. Assim é o processo obsessivo. Não adianta apenas você ir à casa espírita, receber uma limpeza espiritual, um reequilíbrio de chakras. É importante você, saindo dali, buscar se equilibrar. Senão aquelas dores voltam, as moscas voltam. Como esse processo é difícil, por isso a gente pede para a pessoa repetir. E pelo menos 8 vezes no tratamento. Porque é o que eu sempre falo das feridas. Você tem uma ferida muito profunda. Não adianta só botar um remedinho, é o primeiro passo. Mas você tem que continuar botando o remedinho. Você tem que botar o remédio certo, no tempo certo, e insistir para aquela ferida ser curada. Assim são as feridas da alma. Não basta uma vez ganhar um passe. Você apenas espantou as moscas, mas elas vão voltar. Então, se você repete a presença na casa, tendo vontade, estando conectado com a espiritualidade, você cada vez vai se fortalecendo mais. Aquela ferida vai diminuindo. Então, pela persistência, pela vontade e pela fé, a pessoa se cura. Ela cura a depressão, ela cura problemas emocionais e, às vezes, uma doença física. Mas vai depender o quê? Da espiritualidade apenas? Não, depende da pessoa. Né? Da mesma maneira que uma decisão errada por uma influência negativa do espírito, a pessoa é responsável, na cura dela, ela tem uma grande responsabilidade. Então, os espíritos nunca vão dizer, os espíritos superiores, nós curamos você, é você que se curou. Jesus, quando curava alguém, falava, vá e não peques mais. Naquela mulher que estava caída com fluxo de sangue, uma hemorragia, ele falou, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. E é isso, a nossa fé nos cura. E a nossa fé e a nossa vontade de acertar nos blinda contra as influências negativas. Nós só ficamos abertos para as influências positivas dos espíritos superiores. Então, que tipo de influência você acha que você está sofrendo? Positiva ou negativa? Boa ou ruim? Né? Você deve sentir que tipo de influência você está recebendo. Eu vou mostrar uma figurinha para vocês, a figura 1, que é do filme Os Mensageiros. Já mostrei várias vezes essa figura. Estão vendo aí? Quem viu o filme? Os 3 de cima, o Aniceto, André Luiz e o Vicente, são os desencarnados. Os 3 de baixo, Fernando, Isidoro e Otávio, são os encarnados. Esses 3 mergulham na Terra, saem do plano espiritual, vêm no plano físico, para influenciar positivamente os 3. O Isidoro é o dirigente da Casa Espírita, esse que está no meio. O Otávio era o médium que trabalhava com ele. O Otávio, ao invés de sintonizar com os espíritos superiores, estava abrindo brecha para obsessores. E ele começa a cometer uma série de erros como médium. O Fernando, empresário, veio para se livrar um pouco do apego à matéria, ao dinheiro. Ele vem justamente na prova mais difícil, a da riqueza. Ele tinha como tarefa também ajudar o Isidoro na manutenção da Casa Espírita. Então, os 3 de cima vêm influenciar positivamente os 3 de baixo. São os mentores atuando para ajudar esses 3 encarnados. Tá bom? Voltando aqui. Então, nesse caso do filme Os Mensageiros, os que estão encarnados tinham passado pela colônia Nosso Lar, no centro de mensageiros. Eles encarnam para servir de intercâmbio entre o plano físico e o espiritual. Mas quando encarna, esquece do passado.
esquece da passagem pela colônia. Mas os que estão lá estão observando eles. E, no momento, eles vêm para ajudar. O filme trata disso, desse processo. Dos mensageiros desencarnados ajudando os mensageiros encarnados. E cada um vai passar pela sua experiência, né? O Otávio vai cair tanto que ele vai para os umbrais. Quando ele desencarna, morre, ele vai lá para o umbral mais denso. Tantos erros que ele comete. Num determinado momento, quando ele lembra da prece e faz uma prece sentido, pedindo socorro, o Aniceto estava lá em cima esperando por anos a fio. Ele mergulha nas trevas. Pega o Otávio e leva para tratamento. E no filme, mais à frente, aparece o Otávio de novo no Centro dos Mensageiros, todo arrependido, cabeça baixa, que falhou na missão dele, né? Então, e nós? Qual será a missão de vocês? Nós outro dia gravamos um programa, qual a sua missão, né? O que você acha que você está fazendo aqui? Que tipo de influência você está sofrendo? É mais a positiva ou é mais a negativa? Porque sofremos as duas. Não há como a gente não sofrer as influências inferiores. Por que digo não há como? Porque no nosso nível evolutivo a gente faz isso, oscila muito, né? Feliz daquele que está sempre com o pensamento para cima. Fica muito difícil os inferiores influenciarem esse. Mas quando a gente cai, né, na nossa vibração, momento de ódio, de ciúme, de vingança, de erros, de egoísmo, de vaidade, nós somos influenciados. Aí cabe o que a cada um de nós? Voltarmos ao equilíbrio, né? E a nossa vida é muito isso, uma luta para você se equilibrar. Você não sente isso? Influências espirituais. Vejam a figura 2 aí, estão vendo? Rapaz sentado, estudando, escrevendo alguma coisa, pensando. Tem um espírito do lado dele, né? Uma menina. Parece ser uma influência boa ou má? É boa, né? Você vê pelo gesto. E muitas vezes, né, aquele jovem tem amigos, ou que sejam um adulto ou uma pessoa idosa, amigos, às vezes, de outras vidas, que vêm socorrê-lo, que lembram dele, vêm ajudar. Então, voltando aqui. Nós temos na vida espiritual vários seres que nos amam, que viveram conosco no passado. Nem todos puderam encarnar agora. Digamos que você vá para a vida espiritual e mais tarde um filho seu vai também, porque todo mundo vai. Lá na frente aquele filho vai reencarnar, mas nessa próxima reencarnação desse que é seu filho atualmente, você não vai poder reencarnar, porque Deus tem um outro projeto para você. Então esse seu filho de hoje vai reencarnar e vai ter uma outra mãe. Você, na vida espiritual, digamos que você esteja num nível espiritual bom, você vai esquecer do filho porque ele reencarnou? De jeito nenhum. Você vai deixar de amá-lo porque ele reencarnou? De jeito nenhum. Ou vai ficar enciumada porque vai ter outra mãe? Você é um espírito superior? De jeito nenhum. Porque ninguém é dono de ninguém. E aí entra uma coisa complicada para espíritos inferiores, que ainda se sentem donos uns dos outros. Então aquele seu filho de hoje vai ser filho de outra mãe e você provavelmente vai mergulhar lá para olhar aquele filho que você ama, que não tem a menor ideia que tem uma mãe de uma outra vida. Então essa figurinha que vocês viram agora pode ser isso. Estou dando só um exemplo. Um rapaz que, na verdade, tem uma irmã ou uma mãe de outra vida que o ama muito e que agora veio vê-lo. Ou que seja a mãe dessa vida que já partiu antes dele, né? Então, nós sofremos influência também de espíritos que nos amam, espíritos familiares. E os espíritos superiores são sempre determinados para acompanhar um encarnado. São os que a gente chama de anjo da guarda. São sempre espíritos de ordem superior. E eu pergunto, vocês conversam com o anjo da guarda? Vocês abrem sintonia? Não deixem, nas suas preces, de abrir um canal com esse espírito protetor, o seu anjo da guarda. Converse com ele. Eu não consigo escutá-lo. Fala como se ele estivesse do teu lado. Eu preciso de ajuda nisso. Preciso de orientação nisso.
sinto que estou errando nisso. E não se esqueça que as pessoas que convivem com você têm os seus anjos da guarda e que eles podem se comunicar. Então, olha o que é um pensamento espiritual de quem tem visão da vida espiritual. Você conversa com o seu anjo da guarda e pede para ele se comunicar com o anjo da guarda de outra pessoa da sua família que você não está se relacionando bem, para ajudar a influenciar aquela pessoa, porque você quer acertar. E eles vão trabalhar junto para vocês, se num reencontro, aturarem um ao outro, perdoarem, né? E cabe a cada um tentar do lado de cá corrigir essa má sintonia e transformar isso numa boa sintonia. Então, influenciam os espíritos nas nossas vidas? Pergunta de Kardec. Resposta. Influencia muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos dirigem nesse ponto. Entenderam? Quando é para o bem. Então, não desprezem a prece. Não desprezem o fato de que vocês são seres espirituais. Que vocês são um ser que pensa, que tem emoções, da mesma maneira que o desencarnado pensa e tem emoções. Então, paremos de sintonizar com os espíritos que estão sofrendo. Vamos sintonizar mais com os espíritos que estão bem, que nos querem o bem. Daí a prece, a prática do bem, as boas leituras, a meditação, cuidar da saúde. Porque quando a pessoa busca o vício, com quem ela vai estar sintonizando? Hein? Quando ela é uma pessoa agressiva, com quem ela está sintonizando? Quando ela é uma pessoa que vê defeito em todo mundo, com quem que ela está sintonizando? Então, quem é você? Você se conhece? Com quem você acha que você está sintonizando? O que você acha que você tem que corrigir em você para criar sintonias positivas? O que é a obsessão? Voltando à influência espiritual. É aquele que está aqui e que sintoniza com os espíritos que estão em dor, em sofrimento. Então, você é uma pessoa que descambou por vício, coisa muito comum. Que tipo de influência você acha que vai ter? Então, vejam essa figura aí, que eu vou mostrar, a figura 3. Estão vendo aí? Essa pessoa, esse print aí é de um filmezinho que tem na internet. O título é Sozinho, muito bem feito, sobre obsessão. Quem quiser, acesse a internet, o Google, Sozinho, Espiritismo, YouTube. Você deve acessar esse vídeo. Essa pessoa que está aí com a garrafa, ele já não está tratando bem a esposa, ele vive uma noitada todo dia, sai do trabalho, vai beber, está se transformando num alcoólatra. Quem está do lado dele? Um obsessor, um espírito que desencarnou nessa condição. O que o obsessor quer? Que ele beba. E ele fica ali sugando aqueles vapores, aquelas energias, e induz o encarnado a beber. Isso é um processo obsessivo clássico. Nem sempre o obsessor quer bem ou mal daquela pessoa, ele simplesmente sintoniza e induz aquela pessoa a o tipo de atitude que vai fazer com que ele se beneficie daquela atitude negativa do encarnado, né? Mas existem casos também em que o obsessor quer destruir o desencarnado e o induz ao álcool, à maconha, à cocaína. Voltando aqui para mim. Então, tudo é uma questão de sintonia. A obsessão não é um espírito malvado em cima do espírito bonzinho. São dois espíritos que sintonizam num pensamento mais baixo, uma vibração mais densa. Então, se você estiver sofrendo um processo obsessivo, como quebrar isso? Quebrando a sintonia. Como? Levando para cima. Então, de novo, o exemplo do MAP. Quem vai no tratamento, nos polos do MAP, é induzido a mudar o padrão de pensamento. Espírito do obsessor detesta prece, detesta ambiente que se fale de amor, detesta que o obsidiado comece a trabalhar no bem. E se a questão for o vício, ele detesta quando o encarnado para com seu vício. Por quê? O encarnado quebra a sintonia. Ele vai ter que procurar outro.
Então, você quer curar os seus processos obsessivos? Mude a sua sintonia, mude a sua vibração. Nisso, as casas espíritas ajudam muito, as católicas, evangélicas também. Mas a casa espírita empurra muito a pessoa ao autoconhecimento, a vencer suas más tendências. E em outros, às vezes, fala que é só pela fé. Não é só pela fé. Porque se a pessoa tem fé e tem um vício, o vício vai atrair o obsessor. Então a pessoa tem que se livrar das suas mazelas interiores, do seu lixo interior, né? E transformar a sua vibração numa vibração boa. Na hora de desencarnar, essas influências acontecem. E aí vem um momento delicado da nossa vida, momento da gente deixar o corpo físico. Esse que estava bebendo, cheio de vícios, do lado de lá, com quem ele vai se reunir? O que vocês acham? Até porque todo vício encurta a vida da pessoa. Tem a pessoa consciência disso ou não. O cigarro, o álcool, a pessoa vai sofrer danos e é considerado um suicídio indireto. É o que aconteceu com o André Luiz. Um suicídio, ele não queria propriamente se matar, ele fez inconscientemente. Tanto que do lado de lá, quando ele já é resgatado, é informado para ele que ele era um suicida indireto, a princípio ele não aceita. Aí quando o mentor começa a falar tudo o que aconteceu no organismo, as decisões dele, ele se dá conta do que ele fez. E, num determinado momento, André Luiz fala, eu joguei fora a minha vida. Né? Então, que tipo de influência você vai ter na hora de você desencarnar? Aquele momento que você está se desligando. O que você acha que acontece com aquele que matou várias pessoas? Seja uma, que esteja do lado de lá cheio de ódio, porque aquele que estava aqui o jogou para o lado de lá na marra, através de um tiro, uma facada, um crime. Ele vai estar em cima desse na hora de desencarnar. Você acha que o desencarne dele vai ser tranquilo? O que você acha que acontece com um político que tem a chance de fazer bem a milhares ou milhões de pessoas e que faz o mal, oprime, rouba? Quantos que estão do lado de lá que não o perdoa? Quanto sofrimento ele gerou? Imagina o desencarne desse. Imagina o mal feito em larga escala. Em que situação espiritual vai estar? Entenderam? Agora, quem trabalhou no bem, quem fez o bem, mesmo não sendo perfeito, mas se esforçou no bem, cria boas relações. Quem realiza os trabalhos espirituais, por exemplo, está sempre trabalhando com a espiritualidade superior. Sempre se esforça, sacrifica dias, fins de semana, pelo próximo. Você acha que na hora de desencarnar, esse que está do lado de lá vai abandonar? De jeito nenhum. Mesmo não sendo um espírito superior, ele se esforçou no bem. E isso é relatado nas obras espíritas, e existe uma obra específica muito boa para a gente ter a visão dos espíritos de como é o processo da desencarnação em diferentes casos. André Luiz acompanha o desencarne de várias pessoas. E um desses casos é o Dimas. Veja essa figura 4. Desencarne de Dimas. Vocês estão vendo aí um espírito que é o próprio André Luiz, num leito, olhando um outro espírito que vem como um padre. Isso acontece muito, o espírito do lado de lá, ele continua com aquela forma que ele gosta de ser visto. E André Luiz está ali admirando como é que o outro espírito está trabalhando no desencarne de Dimas, que foi alguém que trabalhou no bem, uma pessoa relativamente boa, que granjeou a assistência dos bons espíritos. Tá bom? Então, o Dimas está ali, está desencarnando, e isso é muito bem relatado na obra Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Dimas. Lembra daquele filme Ghost antigo, né? Quando aquele personagem do Patrick Swayze, ele desencarna,
e aí vê os espíritos obsidiando a noiva dele, e na hora do desencarne daquele que o matou, ele assiste os espíritos vindo das trevas, arrastando ele, aquele que matou ele, arrastando para as trevas. É mais ou menos assim, dali para pior. E quando o próprio espírito, né, aquele que era o Patrick, do lado de lá, ele primeiro começa a agir para ajudar a noiva que estava do lado de cá. Isso pode acontecer? Pode. Mas chega um momento que ele cumpriu o que tinha que cumprir. E é a hora dele ascender. E se abre um facho, né? E é outra situação. Enquanto o outro foi para as trevas, ele vai para um plano superior. Eu até lembro de uma frase que ele fala assim para Molly, né, a noiva dele que ficou aqui. Ele fala, olha, realmente, a gente só leva o amor. Então ele constata que aquele sentimento de amor é que estava elevando a ele. E que o amor que ele sentia por ela não se perdia. Por isso, vocês que viram entes queridos partindo, eles continuam amando vocês. Tirando aqueles que nos odeiam, os processos obsessivos, os laços de afeto, os laços de amor entre pais e filhos, irmão, marido e mulher. É o caso do André Luiz, a mãe dele continua amando. Então, nós somos muito amados do lado de lá, por seres que viveram conosco nessa encarnação e com seres que viveram conosco em outras encarnações, em outras vidas, e que não tiveram a oportunidade de encarnar nessa. Então, existe um grupo espiritual que planejou a nossa encarnação, nós temos que ser muito gratos a eles, e existe um grupo espiritual que nos ama. E na hora que nós desencarnarmos, para onde vocês querem ir? Com quem vocês querem encontrar? De que forma vocês querem que esse desenlace aconteça? Né? Então, uma grande felicidade do espírito é quando ele cumpriu bem a vida dele e ele se vê liberto dessa encarnação, ele se reencontra com os que ele ama, se sente mais leve, fora do jugo da matéria densa. Então, nós podemos dizer o seguinte, faz bem pensar no bem, faz bem ter uma vida ativa no bem. Amem-se. Por isso que Jesus falou tanto do amor. Não é porque é uma coisa bonita, lúdica, porque existem implicações muito sérias. A nossa felicidade depende da nossa capacidade de amar. Querem ser felizes? Aprendam a amar. E, de novo, no sentido evangélico, amar é perdoar, é ser humilde, ser caridoso, ser indulgente e, inclusive, querer o bem do outro, querer ter o outro junto a si. Tudo isso é amor. Sermão da Montanha. Jesus nos ensina a amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse, isso resume a lei e os profetas. Nós vamos dar voltas e voltas nos conhecimentos, nos ensinamentos das religiões, mas é o amor que liberta, é o amor que salva, é o amor que nos eleva, é o amor que nos traz felicidade. Então, que nós, nas nossas influências espirituais, busquemos a sintonia pelo amor, e não pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, pela vingança, pela mágoa, entenderam? É importante aprendermos a amar. É para isso que nós estamos aqui, encarnados, para aprender a amar. Então, que soframos influências boas, que saibamos atrair os bons espíritos, que nos conectemos com Jesus, com Deus, com as forças superiores do universo. E nós estaremos a caminho da luz, a caminho de planos de mais felicidade. Tá bem? Então, eu tenho que encerrar por hoje. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenha sido útil essa nossa conversa. Que Jesus abençoe a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.